Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletirmos um pouco a palavra de Deus deste terceiro domingo da Quaresma. A palavra, na primeira leitura, nos fala do Decálogo, dos 10 mandamentos. São Paulo aos Coríntios nos mostra que os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. E Jesus, no Evangelho, fala-nos do templo. Ele é o novo templo. Sabemos que precisamos muito nesse período quaresmal, nesses exercícios quaresmais que estamos fazendo, estarmos bem atentos à palavra de Deus, à escuta da sua palavra. Não podemos pensar que os mandamentos de Deus são somente os 10 mandamentos. Mas quando a Sagrada Escritura nos fala dos mandamentos de Deus, está se referindo a toda a Escritura, toda a Sagrada Escritura. Porque nela é que nós vamos sempre encontrar resposta para a nossa vida. Resposta que nos conduz sempre a um caminho novo. São João, no seu Evangelho desse domingo, faz o relato da expulsão dos vendilhões do templo. Revela os conflitos maiores vividos por Jesus, que se deram no campo religioso. Isso esteve presente já no início da vida pública de Jesus. Com seu gesto, Jesus atinge o centro do poder religioso. Ele arremessa diretamente contra o templo, pois esse deixou de ser espaço de encontro com o Pai e passou a ser o local do comércio explorador. Templo já não é mais a morada de Deus, pois ele foi desalojado pelo poder sacerdotal. Por isso Jesus expulsa seus representantes. O templo, o sacerdócio, a lei, já não são mais mediadores de libertação para o ser humano. Estão aí secos e estéreis e não estão a serviço da vida, mas da exclusão. Quando Jesus nos fala de sermos templo, quando ele se torna o próprio templo, ele está dizendo que ele é a morada sagrada da Trindade. Quer dizer também que cada um de nós que somos batizados, também somos esse sagrado, né? Essa presença do templo sagrado e da Trindade dentro de nós. Para nós cristãos, o templo está em Jesus e em todo ser humano que é morada do seu Espírito. Esse é o lugar do verdadeiro culto, que não se expressa em ritos vazios, mas fazer memória. E a Eucaristia que nós celebramos, quando ele institui a Eucaristia, é para fazer memória, e memória viva de Jesus. Então nós não celebramos um Jesus morto, mas celebramos um Jesus ressuscitado, que nos impulsiona também a nós a viver como ele viveu. Essa é a verdadeira espiritualidade, deixar-nos conduzir pelo Espírito. E vemos que Jesus sempre se deixou conduzir pelo Espírito. É que ouvimos domingo passado, levou Jesus ao deserto, as tentações de Jesus, se deixa conduzir pelo Espírito. E esse Espírito que é o grande templo da vida. A nossa vida é esse grande templo do Espírito em cada um de nós. É lugar do verdadeiro culto, que faz visível e se faz visível no serviço oblativo e na compaixão solidária. Por isso nós vemos sempre Jesus agindo com compaixão.
E essa deve ser a nossa atitude também, como templo dessa presença do Espírito e de Jesus em cada um de nós. Hoje, diríamos, queridos irmãos e irmãs, que estamos nos despertando para essa realidade, né? Por quê? Hoje os templos estão cada vez mais vazios, né? O máximo que fazemos em alguns lugares é admirar as grandes obras de arte de um passado glorioso. Mas, ao mesmo tempo, queridos irmãos e irmãs, vamos amadurecendo a consciência de que os templos são nossos corpos, os de nossos irmãos e irmãs que sofrem, fugindo da violência, buscando um lar, os corpos dos sem-teto, os corpos da vítima do tráfico de pessoas, os corpos das pessoas exploradas por uma economia que mata, que destrói. O templo hoje é a terra, explorada, espoliada, colocando em risco a teia das relações vitais, das nossas relações humanas. Então temos que tomar conta desse grande templo que é a terra na qual nós habitamos, mas também esse templo que é o nosso próprio corpo, né? Então precisamos o quê? Restaurar o templo, o espaço? Não é só isso, né? Com todas as suas implicações. Mas vamos voltar às origens desse movimento itinerante de Jesus. Ele começou esse movimento. Começou pelas aldeias da Galileia, onde o pequeno grupo, entusiasmado pelo reino, reuniram-se nas casas, compartilhavam pão e vida. É assim que nós devemos fazer. Aproveitar esses momentos da pandemia. Temos também a Via Sacra que estamos colocando de quarta e sexta-feira para cada um refletir um pouco, partilhar o que está refletindo com os outros. Isso também é se tornar templo, não é ficar escondido, ficar longe, né? E foi esse movimento que Jesus fez, de casa em casa, de acolhida, né? E a casa é o quê? O lugar da acolhida, o lugar do encontro, da festa, da celebração. Então nós queremos, com essa Via Sacra que estamos fazendo online, queremos com os minutos do coração, que cada dia meditamos a palavra de Deus, fazer essa nossa missão, levar a palavra, mostrar a palavra, de que realmente estamos a serviço, estamos construindo um novo mundo diante dessa pandemia na qual nós vivemos. Por isso, querido irmão, querida irmã, seremos nós, seguidores e seguidoras de Jesus, que deveremos recordar que o templo não é um edifício de pedra, mas a vida inspirada pelo Espírito. Olha a grandiosidade que Deus nos dá. A vida é essa vida inspirada pelo Espírito, esse templo que somos nós. Em meio a esse contexto social e religioso no qual nós vivemos hoje. E muitos fazendo da casa do Pai uma casa de comércio, né? Vendendo-se bênçãos, vendendo-se tantas coisas, né? É uma realidade que Jesus vivenciou e que nós estamos vivenciando hoje. Não é isso. E não foi esse o grande projeto de Jesus, né? Porque o verdadeiro culto que agrada a Deus é a nossa relação filial com Ele, a nossa relação com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Claro que quando temos essa relação filial, vamos ter consequências concretas no modo como nós nos relacionamos com os outros. Porque seguimos Jesus, caminhamos com Ele, é seu Espírito que está em nós e vai nos dando a liberdade, vai nos ensinando a sermos mais humanos, mais humildes e estarmos a serviço de nossos irmãos e irmãs. Então, querida irmã, em sintonia com o Pai, mergulhamos no sagrado. Vamos mergulhar nesse sagrado que existe em nós. Por quê? A vida é sagrada. Nós estamos perdendo esse contexto da vida sagrada.
Entramos muito no profano e esquecemos do sagrado. Não respeitamos mais esse templo tão lindo, tão bonito, que somos cada um de nós, o nosso corpo, que Deus o fez para que ele se fizesse morada. Por isso, a Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, diz: o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então vamos ser, desde já, nesse tempo, essa imagem e semelhança de Deus. A vida sagrada, porque somos sagrados e nos consagramos ao seu serviço e ao seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.